Fala galerinha, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e a gente vai trabalhar hoje uma aulinha revisão Enem, aula 25. Nós vamos falar sobre eletroquímica, um assunto que cai bastante, muito importante, cai muito e algumas questões são bem difíceis, tá? Então presta atenção, vamos lá? Bom, galera, a primeira aula, vai trazer questões mais recentes, questão de 2019, e ele vai falar para realizar um desentupimento de tubulação. Ele vai usar o hidróxido de sódio, uma outra espécie química pulverizada. Bom, hidróxido de sódio, ele vai pegar a gordura e transformar essa gordura em sabão. E aí o que estava entupindo, o sabão acaba sendo solúvel em água e ele vai desentupir. Uma outra espécie química pulverizada vai ser desses metais aí, uma dessas substâncias aqui que aparece na tabela. E aí o termo pulverizado tem duas visões. Eu posso dizer que pulverizado é transformado em pó, ou eu posso dizer que pulverizar é espalhar o pó, tá? Aí são duas visões, que a gente pode ter. É muito comum essa do espalhar o pó a gente usar na culinária, Pulverize farinha de trigo sobre a tabuleiro, tá? E em química a gente costuma dizer assim, pegue um comprimido, um sólido e pulverize, quer dizer, transforme ele em pó. Então são duas visões da mesma palavra. E ele falou que quando eu adiciono água nessa mistura, ocorre a liberação do gás hidrogênio. Aí é importante a gente ver que o gás hidrogênio, ele tá aqui, ó. Essa aqui é a espécie gás hidrogênio. Então essa espécie ela tem que ser produzida. Se ela tem que ser produzida, essa reação ela vai ter que ficar do jeito que ela tá. Ela vai ter que ocorrer na forma em que ela se encontra. Ou seja, esse composto ele vai ter realmente que passar por esse processo de redução. A reação vai ter que ser água, ganhando elétrons, transformando em gás hidrogênio e liberando duas hidroxilas. Bom, a gente vai ter que escolher substâncias que possam obrigar esse cara a fazer isso. Quer dizer, quais são dessas que ele nos dá aí embaixo, as substâncias que eu poderia pulverizar capazes de fazer essa reação acontecer. Então a gente tem aqui várias possibilidades, só que nessas possibilidades, esses três carinhas aqui, ó, tanto o cobalto, quanto o cobre, quanto o chumbo, eles têm valores de redução maiores que o do hidrogênio. Então, se eu colocar qualquer um desses três junto com o hidrogênio, a reação do hidrogênio vai inverter. E eu não quero isso. Eu quero que ela ocorra desse jeitinho. Então, esses três aqui que têm poderes de redução maiores estão fora. Então, não vou nem olhar esse. E aí, me sobram duas opções. Eu tenho alumínio e ferro, que o valor de redução é pequeno. Se ele tem baixo valor de redução, é porque ele tem alto valor de oxidação, tá? Se eles oxidam, eu consigo fazer com que aquela reação de cima, aquela primeira, faça um processo de redução de boa. Então, eu só peguei os dados aqui e botei para cá para ficar mais fácil da gente ver. Então, eu quero que essa reação aconteça desse jeito e eu quero que esses dois oxidem. Oxidar significa inverter a reação. E aí, eu preciso que o alumínio e o ferro sejam reagentes. Então, essas reações, quando elas forem invertidas, esses dois carinhas aqui vão ser os reagentes da nova reação. E ele quer saber que outra espécie é essa que eu vou usar. Então, gente, presta atenção que a gente já sabe que cobalto não pode ser, cobre não pode ser e chumbo não pode ser. Isso aqui a gente já tinha descartado. E aí, entre o alumínio e o ferro, você pode dizer, mas Fê, pode ser o ferro? Até poderia, mas ele teria que estar na forma zero. Porque essa reação vai ser invertida, então isso aqui vai virar reagente. Esses dois carinhas aqui, alumínio e ferro, vão virar reagente. Isso aqui, o AlO4- e o FeOH2-, esses dois carinhas aqui, eles vão ter que ser produtos da reação. E aí eu descarto esse cara justamente porque ele aqui seria, na verdade, um produto, uma vez que eu vou ter que pegar essas reações e invertê-las, tá? Para que eles sofram oxidação. Então, ele me deu a reação de redução, quando eu inverter, ela vira oxidação. Então, minha resposta é alumínio. Então, fica atento com isso, porque isso é muito comum. Tem outras questões que a gente vai falar da mesma forma, tá? Bom, essa segunda questão, grupos de pesquisa em todo o mundo vêm procurar soluções
né, inovadoras para dispositivos de geração de energia. E aí são as baterias. Hoje ninguém vive sem bateria, né? Bateria do celular, bateria do automóvel, bateria do netbook, do notebook, do tablet, enfim. Bateria é o que não falta. Então a gente precisa agora conseguir baterias de melhor qualidade, baterias mais eficientes, né, que desperdicem menos energia e que durem mais, tá? E aí ele vai falar de uma bateria zinco-ar. Olha que legal, ar, né? Ar não é poluente, isso é legal. E aí ele mostra pra gente que essa bateria é feita a partir de oxigênio atmosférico e metal zinco. Ela vai ter caráter alcalino, sinal de que tem alguma coisa básica ali no meio dela, tá? E aí ele mostra esse desenho. Vamos entender como é que funciona esse desenho. Essa setinha mostra o fluxo da pilha. Lógico, elétron, gente, sempre vem pelo fio, tá? Elétron sempre vai passar por aqui pelo fio. Sempre atenção a isso. Então, o oxigênio, na forma de O2, gás oxigênio, tem NOx zero. Esse cara vai se transformar em hidroxila, onde o NOx do oxigênio aqui é -2. Ele passou por um processo de redução. Tanto na pilha quanto na eletrólise, o processo de redução ocorre no cátodo, que muda depois para pilha e eletrólise, são os polos. A gente vai ter uma outra questão que a gente pode falar disso. Mas agora eu só vou lembrar vocês e fica uma dica. Vogal, vogal, consoante, consoante. Então a redução é sempre no cátodo, a oxidação é sempre no anodo. E aí eu tenho o eletrodo de zinco, que tinha NOx zero, ele fala lá do zinco metálico, e ele vai se transformar na espécie ZnOH4-2, tá? E aí o zinco tá com NOx mais 2, então houve um processo de oxidação e esse aqui é o anodo. Bom, trouxe a imagem para cá para facilitar o nosso raciocínio. Aí eu tenho processo de oxidação no anodo, zinco virando zinco 2+, liberando 2 elétrons, e aqui o processo da redução é o oxigênio que reage com a água, que precisa aparecer hidrogênio, afinal de contas tem hidrogênio aqui e não tem aqui, então esse hidrogênio tem que vir de algum lugar, então ele veio da água. Ele recebe 2 elétrons e vira ZnOH-. Só que a soma desses dois aqui, se eu somar só esses dois, era para formar ZnOH2, era o que se esperava. Mas o meu texto, ele mostra para mim que essa espécie aqui foi formada, tá? Como essa espécie foi formada, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. O problema é que ele foge ao que a gente está acostumado, porque normalmente a gente está acostumado o quê? Cortar 2 elétrons com 2 elétrons. Mas ele está falando que está vendo sobra mesmo, tá? Ele bota aqui uma carga -2, é sinal de que eu vou ter que dobrar essa equação para conseguir obter 4 hidroxilas. E aí eu vou conseguir que ele fique, ó, com essa carga aqui, -2, que aparece aqui, tá? Então eu vou ter que dobrar e aí eu consigo essa reação, que vai ser a reação que vai efetivamente acontecer na pilha. E aí ele pede, né, no funcionamento da bateria, a espécie formada no anodo. Eu vou até voltar a imagem, ó. Espécie formada no anodo. Tá aqui, ó. Espécie formada no anodo, beleza? Então, tranquilinho. Então, era uma questão que não é muito difícil, mas ele tinha essa pegadinha, porque você tá acostumado a quê? A formar ZnOH2, né? Que aí ele fica zerado. E a imagem diz pra gente que não é essa a substância. Ainda bem que ele não botou aqui, senão ia ser um distrator e tanto, tá? Um outro detalhe que é importante, toda vez que tiver uma imagem numa questão do Enem, dá atenção para a imagem. A imagem normalmente diz pra gente boa parte do que a gente precisa saber para matar a questão, tá? Essa questão aqui é meio esquisita. Assim, já vou informar vocês o seguinte. Ele fala que o dióxido de titânio ele vai ser sensibilizado aqui pelo corante e depois tem um corante excitado que absorve energia, ele fica excitado e aí ele transfere energia, né? Transfere elétron para esse TiO2. E aí ele me dá essa reação. Já vou te afirmar que a pergunta dele está relacionada à reação 3, tá? Tudo que ele está perguntando, que ele quer saber, está relacionado à reação 3. Então é ela que importa pra gente. E aí vai ter uma palavra nessa questão que vai matar a questão e ela não é uma questão muito simples, porque ela tem uma boa pegadinha. Primeira coisa, eu sei que eu tenho lá o dióxido de titânio com o meu corante. Ele vai ser
excitado, vai se transformar nessa espécie, que é nada mais, nada menos do que está com corante excitado. Esse cara libera elétron. Essa espécie é a espécie mediadora de carga, ó, é a espécie que vai receber esses elétrons. Eu vou transformar essa espécie I- em I3-, aqui vai haver uma redução. E a espécie que tem o corante com carga positiva vai se transformar nessa espécie aqui. Então, olha só, o que eu estou observando, né, da primeira para a última, para a terceira reação. A última eu nem vou esquentar a cabeça, tá? Mas ele quer a terceira reação. Eu vou observar que o corante que tinha sido consumido, ele é restituído igualzinho ele estava no início. Aí presta atenção, eu também tenho essa espécie se transformando nessa espécie aqui. E aí é que mora a pegadinha. A espécie I- está se transformando na espécie I3-? Tá. Esse é um processo de redução? É. Mas olha só. O que acontece aqui, né? Eu tenho aqui a regeneração do corante. Isso é uma reação fundamental. Qualquer coisa que eu trocasse esse aqui, várias substâncias poderiam ser utilizadas aqui para fazer esse processo, né? Mas a regeneração do corante é a espécie fundamental, porque ele fala do que é fundamental, e é fundamental regenerar o corante. Então isso aqui é um distrator, isso aqui é uma pegadinha, tá? Fica atento para isso. Essa aqui é uma questão bem legal, eu gosto bastante dessa questão. Ela foi inteligente, mas ela não é uma questão simples também, é uma questão um pouquinho mais elaborada. Então ele vai mostrar uma pilha antiga, né, um projeto de bateria antiga. E aí, vou até voltar a imagem, porque essa imagem está um pouquinho maior. Vamos entender o que eu tenho aqui, ó. Tampa, literalmente para tampar, não serve para nada, a não ser isolar o sistema. Ela é feita de betume, asfalto e hidrocarboneto, né? Asfalto é composto de petróleo, um derivado de petróleo. Na época eles já conheciam, então isso aqui é só para isolar. Aí ele coloca aqui, ó, vaso de barro. O barro, super inerte, ele não vai funcionar aqui como reação nem nada. Agora tem três carinhas aqui que eu tenho que estar atento. A barra de ferro, o ferro ele tem uma tendência muito grande a sofrer oxidação, tá? Então a tendência de metais é oxidar. Essa é uma tendência dele, tá? Como ele está na forma zero, ele sim consegue oxidar. É uma possibilidade boa, ele consegue oxidar. E se ele consegue oxidar, isso aqui é o meu anodo, tá? Uma possibilidade que ele oxide. Tubo de cobre. O cobre é um metal que tende a reduzir, tá? É um metal que tende a sofrer redução. O problema, vou botar aqui, ele tende a sofrer redução. O problema é que para onde ele vai quando ele reduz? Ele vai para cobre zero. Eu tenho as espécies cobre 2+, e tenho a espécie cobre mais. Eles dois, quando sofrem redução, vão a cobre zero. Pô, mas eu não tenho aqui, em momento nenhum, ele fala nem dessa espécie cobre 2+, nem da espécie cobre mais. Ele fala da espécie cobre zero. Então, se essa aqui é a espécie que é reduzida, eu não tenho mais para onde reduzir. Ou seja, o meu tubo de cobre ele funciona só como condutor. Ele não tem mais para onde reduzir. E aqui não tem espécies cobre mais e cobre 2+. Bom, vestígio de ácido. O que vestígio de ácido diz para mim? Que ele é H+. O H+, quando sofre redução, ele vai a gás hidrogênio. Balanceando aqui, né? Eu teria 2 de H+. Quando sofre redução, ele vai a gás hidrogênio. Ah, então esse cara aqui pode sofrer redução. Então aqui seria o meu cátodo. Esse cara pode sofrer oxidação, seria o meu anodo. E o cobre seria apenas a espécie condutora, tá? Bom, então ele quer saber dessas espécies aqui, qual a espécie que está no cátodo, tá? Então a espécie que está no cátodo, né, a gente viu aqui só montando as reações. Então ferro vai a ferro 2+. Ah, Fê, como é que eu sei que ele vai a ferro 2+? O texto diz pra gente, ó,
ferro e ferro 2+. Mas ele não podia ferro 3+? Poderia, mas o problema aqui tá me falando que é ferro 2+. Então, a gente vai adotar que é ferro 2+, beleza? Então, o ferro vai a ferro 2+, libera 2 elétrons. 2 de H+, recebem 2 elétrons e vira H2. Essa seria essa reação global. Aqui os valores, né, do E0 da oxidação do ferro e da redução do hidrogênio. Você vê que é uma pilha, porque esse valor aqui é positivo, significa que ela é espontânea, tá? Então, a espontaneidade mostra para mim que isso aqui é uma pilha. A gente observa aquilo que eu falei, né? O eletrodo de ferro vai transferir os elétrons para o hidrogênio. Por que que o cobre não entra? Porque o cobre, para entrar, ele precisaria ter vestígio de cobre 2+, ou pelo menos de cobre mais. E não tem, tá? Então, vestígio de ácido seria a nossa resposta, é ele que está no cátodo. Aqui é uma questão que muita gente errou, uma questão que muita gente achou difícil, mas na verdade ela é bem simples, tá? Ela é bem simples. Eu preciso fazer uma associação de pilhas e eu quero acender o LED que precisa de 3,6 volts para ele acender. Bom, qualquer valor abaixo disso não serve e valores muito acima disso estoura o LED. Então, preciso de valores iguais ou um pouco maiores que 3,6 volts para o meu LED acender, tá? Vamos entender primeiro como é que funciona essa coisa da pilha em série. Bom, para começar, eu vejo que esses potenciais são todos de redução. Você vê que são todos elétrons entrando. Ele fala aqui que é redução, mas mesmo que ele não falasse, todos aqui, ó, recebendo elétrons, nenhum deles doando. Então, todos esses aqui, mesmo que ele não tivesse escrito por cá que são potenciais de redução, você veria. Os sinais positivos indicam, eu gosto desse processo. Então, esses dois caras gostam de reduzir. O sinal negativo indica, não, eu não gosto desse processo, esse processo não é legal. Então, eles dois preferem oxidar. Então, anotando aqui, ó, o sério prefere reduzir, o cromo prefere reduzir, o níquel e o zinco preferem oxidar. Bom, como é que eu mato uma pilha em série? Aqui tem 3 pilhas em série, a nossa questão vai ter 2, mas a lógica é a mesma, tá? Eu vou matar primeiro as 2 pontas, ok? Eu vou matar as 2 pontas. Então, olha só, se aqui é o meu cátodo, esse cara precisa reduzir. Então, esse aqui é o anodo, ele vai oxidar. E por dentro? Por dentro ela tem que inverter. Se aqui está oxidando, aqui tem que reduzir. Se aqui está reduzindo, aqui tem que oxidar. Se aqui está oxidando, aqui tem que reduzir. Se aqui está reduzindo, aqui precisa oxidar. Então, o que manda, gente, pelo amor de Deus, sempre muito atento a isso, são as pontas. Eu tenho que matar a ponta da esquerda e a ponta da direita primeiro. Elas é que determinam o que vai acontecer no meio da pilha. Ah, mas se o cara que tiver aqui preferir, ao invés de reduzir, se ele preferir oxidar, ele vai ser obrigado a reduzir. Aí se o cara que tiver no anodo quiser reduzir e não quiser oxidar, ele vai ser obrigado a oxidar. Quem manda são sempre as pontas, poder das pontas. Então as pontas mandam e por dentro ele vai fazer o que for possível. Ele vai fazer o que der para fazer, tá bom? Então a gente vai ver isso nessas pilhas. Eu vou fazer umas anotações aqui para a gente não se perder. Então eu tenho os elementos sério, tenho o elemento cromo, ele não está nessa espécie cromo isolada, mas é só para a gente acompanhar aqui embaixo. Eu tenho o elemento níquel e tenho o elemento zinco. Esses dois querem oxidar, esses dois querem reduzir. O sério, deixa eu ver os valores aqui, ó, 1,61, 1,33, então aqui, ó, 1,61, 1,33 e aqui 0,25 e aqui 0,76. Isso só pra gente se basear. Não botei o sinal aqui porque vai depender do que ele vai fazer aqui. Se ele prefere oxidar, ele vai ficar positivo. Se ele prefere reduzir e aí ele estiver na redução, tá? Então tem que estar atento a isso. Então olha só. Quando eu olho pro sério e pro cromo, eles dois querem reduzir, tá vendo? Tanto um quanto o outro, ó, querem reduzir. Só que um deles é mais forte. O mais forte é o sério. Então, o sério vai reduzir, ele vai fazer o que ele quer e ele vai obrigar o cromo a oxidar.
Mas ele não quer oxidar, tá? Mas esse cara aqui é mais forte, então ele obriga o da ponta. É sempre o da ponta, tá? Então ele obriga a ponta a oxidar. Então, se esse cara reduz, esse aqui oxida. Se esse cara oxida, esse aqui reduz. Se esse aqui reduz, esse aqui oxida. Então, eu vou analisar quem tá fazendo o que não quer, tá bom? Então, esse tá ok, beleza. Esse aqui tá ok, tá fazendo o que quer. O zinco deveria estar oxidando, mas aqui ele é obrigado a reduzir. Ele não tá fazendo o que ele quer. E o cromo deveria estar reduzindo e aqui ele está oxidando. Também não está fazendo o que ele quer. Sinal de que essa pilha não é uma pilha muito legal. Eu não vou fazer análise dos valores dela porque é perda de tempo. Eu vou ver quais as pilhas que estão dando ok. Tá? Primeiro eu vou escolher quais as pilhas que estão dando, oxidando quem quer oxidar, reduzindo quem quer reduzir. E aí eu faço o cálculo da DDP para ver se dá igual ou maior do que 3,6, que é o que a gente quer. Então vamos voltar agora para a próxima pilha. Vou pegar essa aqui de baixo. Olha só, esse cara gosta de reduzir, esse cara gosta de oxidar. Você fala, legal. Esse aqui quer reduzir, ele vai reduzir. Esse aqui quer oxidar, ele vai oxidar. Maravilha. E o meio? O meio eu tenho que inverter. Se aqui está reduzindo, esse cara é obrigado a oxidar. Se aqui está oxidando, esse cara é obrigado a reduzir. E aí, esse está fazendo o que quer, beleza? Esse está fazendo o que quer? Não. Ele gostaria de reduzir, ele está oxidando. Esse está fazendo o que quer? Não, ele gostaria de oxidar, ele está reduzindo. Esse está fazendo o que quer? Ok. Ou seja, de novo, duas espécies que estão fazendo algo que elas não gostariam de fazer. Então, não é uma pilha que eu vou perder meu tempo avaliando. Aqui, a gente cai no mesmo caso dela, só sério e cromo nas pontas. O sério reduz, o cromo oxida, obrigatoriamente, porque o sério tem um valor maior que o cromo, então ele obriga o cromo a oxidar. E aqui é só inverter, redução, oxidação, redução, analisando quem está fazendo o que quer e quem não está fazendo. O sério está reduzindo, ele quer reduzir, o zinco está oxidando, ele quer oxidar, o níquel está reduzindo, ele prefere oxidar, então isso aqui não está legal. O cromo prefere reduzir, ele está oxidando, isso aqui também não está legal, então não vou perder tempo com essa pilha. Vamos para a próxima. Aqui, pontas de novo. Sério quer reduzir, níquel quer oxidar. Maravilha. Esse cara quer reduzir, esse cara quer oxidar. Show. Por dentro tem que fazer a inversão. Então, se aqui é redução, aqui é oxidação. Se aqui é oxidação, aqui é redução. Vamos ver quem é que não está fazendo o que gosta. Bom, o sério está reduzindo, ele gosta de reduzir. O cromo está oxidando, não, ele não gosta, ele prefere reduzir. O zinco está reduzindo, ele não gosta, ele prefere oxidar. E o níquel está ok. Outra pilha problemática. Vamos olhar, será que a última vai dar certo? Vamos ver. Aqui, ó. O sério está reduzindo, beleza, ele quer reduzir e o níquel quer oxidar. Essa pilha aqui, a gente já viu essa ponta, né, igualzinha a essa aqui. E por dentro eu tenho que inverter. Então, se aqui é redução, aqui é oxidação. Se aqui é oxidação, aqui é redução. Vamos ver quem é que está fazendo o que gosta. Então, vamos lá. O sério quer reduzir, ele está reduzindo. O zinco quer oxidar, ele está oxidando. O cromo, ele quer reduzir e ele está reduzindo. O níquel, ele quer oxidar e ele está oxidando. Opa! Todo mundo fazendo o que gosta. Botei os valores. Vou somar e olha só, dá 3,95. Tem que ser sempre um valor igual ou maior que aquele valor, não muito maior, senão o LED queima, mas um valor igual ou um pouco maior. Então meu LED vai acender, ele vai ficar, ó, azulzinho. A gente vai poder, né, pintar aqui o LEDzinho de azul, ó. Ele vai sim ficar azulzinho. A gente vai conseguir ver o LED acender, tá bom? As outras eu nem perdi meu tempo, porque a hora que alguém faz o que não gosta de fazer, o sinal fica negativo. Então não ia dar um valor que se aproximasse de 3,6, tá? Próxima questão. Eletrólise é um processo não espontâneo. Então toda vez que você precisar calcular DDP de uma eletrólise, tem que dar negativo, tá? Grande importância na indústria química. Como é importante, só Deus sabe. Uma das aplicações, obtenção de gás cloro e hidróxido de sódio. E eu vou usar uma solução aquosa de cloreto de sódio para fazer isso. E aí ele vai mostrar, né, uma célula eletroquímica com esse processo, tá? Vamos analisar
esse processo. Aqui, gente, você não precisa, no próximo slide, eu vou mostrar as reações todas, tá? Mas você não precisava fazer as reações todas, isso aqui é uma múltipla escolha. Vamos tentar ganhar tempo. Então, eu tenho NaCl, Na+, Cl-. Água é H+, OH-, tá bom? Quando a gente analisa esses caras, eu tenho que escolher quem vai oxidar e quem vai reduzir. Lembrando que eletrólise é um processo não espontâneo. Então, normalmente, quem gosta de oxidar, tipo metal, agora vai ser obrigado a reduzir. Quem gosta de reduzir, tipo halogênio, vai ser obrigado a oxidar, tá? É um processo que ele vai fazer algo que ele não está acostumado. Então, ó, no caso dos positivos, eles vão ter que sofrer redução. Vou até anotar aqui, ó. Esses caras aqui vão ter que sofrer redução. Eu vou ter que escolher entre o sódio e o hidrogênio quem é que tem maior chance de sofrer redução. Aí tem uma dica, tá? Um A2A e alumínio no meio aquoso nunca reduzem antes do hidrogênio. Então, esse cara aqui vai sofrer redução. Como é que ele sofre redução? Quando H+ vira hidrogênio zero. Só que não existe hidrogênio zero simples assim. O que existe é o gás hidrogênio, tá? Então, eu sei que no caso da redução que ocorre no meu catodo, lembra? Vogal, vogal, consoante, consoante. A redução, que é o meu catodo, ele vai produzir H2. E dos negativos, né? Quem é que nunca sofre o processo de oxidação? Porque aqui vai ser um processo de oxidação, tá? E aqui vai ser o meu anodo. Quem é que nunca sofre o processo de oxidação? Normalmente, flúor e grupos grupos oxigenados, tipo sulfatos, carbonatos, nitratos, fosfatos, nitritos, sulfitos, tá? Esses grupos nunca. Mas o halogênio, tirando o flúor, tá? O flúor, obviamente, como elemento mais eletronegativo da tabela, ele não vai querer sofrer oxidação. Mas os halogênios, de modo geral, oxidam na eletrólise com uma certa facilidade. Então, aqui, né, que seria o Cl-, ele viraria também Cl0, só que também não existe Cl0 dessa forma, então ele vai ter que se transformar no gás cloro. Beleza, porque ele já deu o gás cloro aqui. Então, isso a gente já tem. O que sobrou desse processo, né? O que tá, né, no meio aquoso? O que não reagiu? O sódio e a hidroxila. E esses dois juntos, ó, sódio e hidroxila, vão formar uma solução aquosa de NaOH. O H2 é o nosso gás secundário e o NaOH sai pelo dreno. Detalhe que ele fala aqui, ó, aqui é o meu catodo, ó. Tá vendo? Ele vai falar aqui, ó, do catodo. Então, o hidrogênio que a gente já tinha visto aqui, né? O hidrogênio sai no catodo e é o que ele quer. Ele quer o produto secundário. Então, produto secundário, molezinha, é o gás hidrogênio, tá bom? Agora, se você tivesse que fazer as reações, aqui são essas as reações que a gente teria, tá? Eu tenho NaCl, que na verdade a reação original seria NaCl dando Na+, Cl-. Bom, mas o problema é, a gente já viu que não existe Cl0. Então, para fazer o Cl2, o gás Cl2 ser produzido, eu preciso de 2 cloros. Para conseguir cortar esse cloro com esse cloro aqui, e aqui está até faltando um 2, ele precisa de um balanceamento. Então, eu preciso dobrar essa reação toda aqui, que ficou faltando 2, mas ok, já coloquei. Eu preciso que isso aqui corte. Para ele cortar, eu vou ter que multiplicar essa equação por 2. Então, originalmente, essa equação foi multiplicada por 2 para dar essa. A da água é H+ e OH-. E aí também, ó, para eu produzir H2, eu preciso de 2 de H+. Aí, para conseguir cortar esse H+ com esse H+, eu também multipliquei essa reação por 2, tá? E aí é só ver o que sobrou, ó. Ah, os elétrons também eu posso cortar. Número de elétrons doados igual ao número de elétrons recebidos. E aí sobrou a água e o NaCl, tá aqui. Sobrou Na+ e OH-. Isso aqui é a produção do NaOH.
OH aquoso, sobrou gás hidrogênio, gás cloro. Esse cara aqui sai no cátodo. Opa, voltando aqui. Ih, Jesus, tá estressado o negócio aqui. Esse cara aqui sai no cátodo e esse cara aqui sai no anodo. Se você estiver me assistindo do Rio, tá? Só pra constar, no Rio a gente fala cátodo e anodo. E em outros, tem vários outros estados que falam ânodo e cátodo até com acento, mas isso não faz diferença não, tá? E aí, a última questão, a gente vai falar da ferrugem, né? Eu tenho utensílios do cotidiano e ferramentas que vão conter ferro como liga metálica e ele pode, né, provavelmente enferrujar. E ele quer proteger esse utensílio, né? Essa corrosão é um processo eletroquímico, é um processo espontâneo, ele gera o óxido de ferro 3 hidratado e o que ele quer é prevenção, ele quer que esse objeto não enferruje, tá? Observa o seguinte, ó, eu aqui tenho água e tenho oxigênio, são duas coisas que ajudam o meu ferro a oxidar, tá? Sem uma dessas duas coisas, provavelmente eu não vou ter oxidação acontecendo, pelo menos não formação de ferrugem. Bom, ele quer impedir esse processo corrosivo, gente. Renovar a superfície polindo. Cada vez que você renova, cada vez que você vai polir esse metal, toda vez que você vai polir esse material, você expõe o ferro. E aí ele vai oxidar ainda mais rápido. Evitar o contato do utensílio com o calor. Então, assim, já vou eliminar essa daqui, que a gente já viu que não dá. Evitar o utensílio dele com calor só vai fazer o processo de oxidação ficar mais lento, mas ele não deixa de acontecer, tá bom? Então, também não é uma opção interessante, tá? Lembrando que o calor ele vai acelerar o processo, mas deixar ele no frio só vai deixar ele mais lento, mas impedir a oxidação não impede não. Impermeabilizar a superfície isolando, isso é legal. Impermeabilizar evita que o oxigênio entre em contato, que a água entre em contato, mas vamos ler as outras. Esterilizar, eu nem vou terminar de ler. Esterilizar é muito ruim essa opção, gente, muito ruim. Guardar os utensílios e embalagens, isolando do contato. Isso aqui é um distrator. Por que é um distrator? Quando eu guardo, se nessa embalagem eu isolar esse cara da água e isolar do O2, realmente ele não vai oxidar, tá? Isso é verdade. O problema é que o nome diz, utensílio é para ser usado. Se você guarda e isola ele, ele não oxida, mas tu também não usa, né? Eu preciso usar esse utensílio, tá certo? Então, galera, meu conselho aqui, impermeabilizar. E aí você pode pintar, normalmente a gente usa tinta a óleo, verniz, arcão, né? Qualquer coisa que você cubra, que você faça uma camada superficial que impeça o contato da água e do O2 com esse ferro, vai acabar protegendo esse ferro. Então, essa é a melhor opção. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu queria que, caso vocês tenham dúvida, vocês deixem nos comentários as dúvidas. Se gostou também, deixa lá que gostou. Eu vou gostar de saber se a aula te ajudou, ok? Para quem tá assistindo pelo Teams, deixa lá no chat que eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom, galera? Beijos, fui!